enquanto você está sozinho. Boa noite. Hoje nós vamos falar. Vou me apresentar primeiramente, mas depois o palestrante vai estar se apresentando também. Vamos esperar o pessoal chegar na live aí. Primeiramente, boa noite. E que Deus abençoe, primeiramente, pedindo a Deus para que ilumine essa live, né, que nós vamos falar sobre a vocação, né, sobre as várias vocações que a gente tem na nossa vida, na vida da igreja, né, e então vamos falar sobre a vocação, esse tema tão importante na vida, não só na vida da igreja, mas na vida de cada um, né? Que cada um possa buscar a sua vocação, aquilo que deseja, para que seja feliz, né? Nós vamos falar também principalmente sobre a vocação dentro da igreja, o que a gente pode, o que a gente pode servir na igreja, né? Que é aquilo que a Gabi e o Gabriel falaram ontem, né? Do serviço. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse serviço, né? Que é a vocação. Então, acho que já tem. Esperar mais um pouco o pessoal entrar na live aí. Mas meu nome é Pierre Esteves. Tenho 35 anos, completados recentemente. O último dia de Santo Antônio, dia 13. Oh, rapaz. E sou catequista da paróquia, na fase da crisma, né? Está sendo um momento difícil para todos, né? Mas um momento de descoberta para a gente e fazer encontros de forma online e que trazem alguma diferença e também traz inovação e tira um pouco da gente do comodismo. Já tenho completado os 35, pode arredondar que eu tenho uns 20 anos de igreja já, e com grupos de jovens, com renovação carismática, com a catequese, né? E então eu tenho uma caminhada, graças a Deus, iluminado por Deus, pelo Espírito Santo. E então é isso. Espero que todos gostem da live, né? Desse bate-papo que nós vamos ter aqui, eu e o palestrante que já vai se apresentar. E agora eu vou deixar a palavra para o... Quer começar com a música primeiro? Vou deixar a palavra primeiro para o palestrante, para depois a gente começar a falar mais profundamente sobre o tema. Boa noite, gente. Primeiro, antes de me apresentar, agradecer o convite a vocês do grupo de jovens da nossa paróquia. Eu sou o Davidson, preciso de falar a idade? Precisa, né? Eu falei, mas você falou agora, né? Eu estou com 30 anos. Já estão pedindo para desativar os comentários. Onde é que desativa os comentários aí, Pierre? Agora é com você. Ah, meu pai amado. Acho que vai dar certo, gente. Nós dois estamos apanhando aqui. Enquanto você vai tentando achar aí, eu vou ir me apresentando. Não vai colocar filtro, não. Filtro. Daqui a pouco, né? Tá com aquele filtro horroroso na gente. Mas eu vou me apresentar. Eu sou lá da comunidade Senhor Bom Jesus, aqui da paróquia mesmo, da paróquia Santa Teresa. Se eu for falar a questão de igreja, quanto tempo de igreja, eu acho que não convém não, viu? Eu participo desde quando era bem criança, da Sociedade São Vicente de Paulo, dos Círculos Bíblicos, depois Renovação Carismática, então vários e vários movimentos. Fui catequista também, tanto de Crisma quanto de Eucaristia.
E hoje eu sou seminarista da Arquidiocese de Belo Horizonte, faço pastoral na paróquia São Francisco de Assis, na cidade de Caeté. Então acho que estamos apresentados. Olha, tudo bem, viu? A nossa assistente técnica veio aqui e desativou os comentários. Depois, quando for mais adiante da nossa live, né, depois que a gente terminar as nossas perguntas aqui, aí a gente ativa de novo os comentários. Agora a gente já sabe. Isso. Então, para a gente começar, né, a nossa live, preparamos uma música e vamos iniciar também, né, fazendo a oração. Vamos pedir por esse momento de conversa, por essa live, para os jovens, né? Para todos que são presentes, não são jovens, né? Para aqueles pessoalmente são jovens de coração, né? E pedir ao Espírito Santo que ilumine a cada um de vocês que estão ao vivo e acompanhando, mas principalmente eu e o Davidson, para que a gente possa falar aquilo que o Espírito Santo quiser falar em nós, né? Então vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine as nossas vidas, né? Ilumine essa live aqui e que Ele nos capacite a estar falando da vontade de Deus aqui, falando sobre esse tema tão importante na vida da igreja, que é a vocação. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Para começar a nossa live hoje, nós vamos passar uma música aí. Espero que todos ouçam bem, por favor. E prestem atenção na letra, porque principalmente tem muito a ver com o nosso encontro de hoje, o nosso tema de hoje. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão
Então essa é a nossa música para intronizar o nosso assunto de hoje, que é sobre a vocação. Essa música do nosso querido Padre Zezinho, né, que nas catequeses aí a gente usa muito. E nós vamos começar agora a fazer aquele bate-papo, né? As lives que estão correndo nossas lives aí. Vão ser algumas perguntas para que o Davidson possa nos responder, né? Aquilo que ele foi pensando, né? E aquilo que o Espírito Santo vai falar sobre ele também. A primeira pergunta é o seguinte: todos nós somos chamados à primeira vocação. Como posso preservá-la à vontade de Deus? Então, para a gente começar a entrar nesse quesito de vocação, a primeira vocação, quando a gente fala de vocação, sim, o primeiro chamado, qual que é o primeiro chamado que Deus faz para a gente? É o chamado à vida, né? Então, a nossa primeira vocação é esse chamado à vida. Se encontrar. Hoje em dia nós estamos até sem saber quem somos nós mesmos, né? Então, assim, para a gente fazer esse chamado, responder esse chamado, essa pergunta de Deus, nós temos que saber quem somos nós mesmos, né? Então, assim, eu vou estar olhando um pouco aqui o caderno, porque eu escrevi alguns temas aqui para a gente seguir essa linha de raciocínio. Então, a vocação significa esse chamado. Mas olha só, o interessante sobre chamado. O chamado é o seguinte: é a mesma coisa de eu chegar ali no portão da sua casa e gritar: ô Pierre, se eu chamo, o que eu estou querendo? Que alguém me responde, né? Da mesma forma, Deus. Então, se Ele chama, Ele quer a sua resposta, né? Então, não adianta, por exemplo, a gente ir a clínicas psicológicas, fazer teste vocacional ou fazer teste vocacional na internet. Eu quero saber se eu quero ser médico, se eu quero ser engenheiro, se eu quero ser professor. Aí eu vou fazer um teste vocacional. Aí sai lá a resposta: você tem aptidão para ser médico, você, né, tem esses negócios. Mas observa só, isso não é teste vocacional, isso é teste de aptidão. Por quê? Porque está em torno de si. Olha só, e quando é vocação, é diferente, é uma resposta, é um diálogo. Você está respondendo aquilo que Deus quer de você. Então, às vezes, para a gente descobrir, então, o que é a nossa vocação? Vocação, para você descobrir a sua vocação, é doação. É você doar a sua vida. Hoje em dia, a gente usa muito a expressão: por que você quer ser médico? Por que você quer ser professor? Eu quero para eu ser feliz. É um pouco constrangedor o que eu vou falar, mas vocação não é para você ser feliz. Se você tem isso como resposta, você está errado. Eu vou te explicar por quê. Hoje em dia a gente vive nesse egoísmo do eu. Eu vou fazer isso porque eu quero ser feliz. Então parece que o mundo gira em torno da gente mesmo, né? Então, para você responder essa vocação, vocação é doação. Lógico que quem não quer ser feliz na vida, né? Eu quero, você quer, todo mundo quer, né? Viver feliz, viver pleno e tal. Mas é muito egoísmo da nossa parte.
Então, a gente responder essa vocação, esse chamado à vida, é você colocar a serviço dos outros. E quando a gente coloca a nossa vida a serviço dos outros, nós também nos tornamos realizados, né? Quantas vezes nós lá na igreja, na catequese, ou tocando nas missas, ou, né, não interessa em qual sentido da igreja, você faz e depois quando você chega em casa, fala, nossa, hoje eu estou muito feliz, né? A gente fica tão realizado quando isso acontece. Então, ou seja, quando a gente coloca a nossa vida em ação do outro, esquece do nosso egoísmo, do eu querer ser feliz por mim mesmo, aí sim também a gente alcança a felicidade completa. E outro ponto importante, para terminar a resposta aí da primeira pergunta aí, que a vocação é sinal de obediência. Mas aí vem outro ponto, mas só que a gente é chamado a ser livre. Como é que eu, vocação, posso falar com obediência se nós somos livres? Mas olha só, hoje a gente vive, vou falar a verdade, hoje a gente não vive livre, nós somos escravos. Nós somos escravos dos nossos egoísmos, escravos dos nossos medos, escravos da nossa insegurança, dos nossos desejos, né? Então esse medo, essa insegurança que a gente tem de doar a nossa vida, ela nos prende, ela nos escraviza. Então isso não é liberdade. Então, com essa sentido de obediência da vocação, ele vem falar bem isso para nós, que viver a vocação é viver a obediência, né? Então a pergunta, quando você diz, é que como preservar ela, né, na vontade de Deus, é preservar a nossa obediência, né? Preservar essa nossa doação ao outro. Então é mais ou menos essa linha de raciocínio. Passando para a segunda pergunta, que tem a ver com aquilo que o Davidson falou agora, um pouco da obediência. A segunda pergunta é a seguinte: como ouvir o chamado de Deus sobre a minha vocação? Nós escutamos a música aí no início, vou até tomar a letra dela aqui. Ela fala assim: se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua. E quando a gente vem responder essa pergunta, como ouvir o chamado de Deus? A gente pensa, como que Deus nos chama? Às vezes a gente pensa que como vai ser o meu chamado, é como aconteceu lá com Maria, que aparece um anjo de todo tamanho, né, aquela coisa mais sobrenatural, vai aparecer uma luz na minha frente na hora da missa, na hora que o padre levantar a hóstia vai brilhar tudo. Não. Se eu estiver andando na rua, vou cair, apareceu uma luz, igual o Paulo caiu no cavalo. Pois é. Na verdade, Deus pode fazer isso? Pode fazer isso. Ele pode chamar assim? Pode. Mas Deus nos chama nas coisas mais simples, né? É igual a música falou: se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar. Hoje a voz do mundo nos engana tanto, a voz de Deus, né? A gente ouve tantas pessoas que falam que está falando de Deus e acaba levando a gente para o mau caminho. Então é Ele que, na sua infinita misericórdia, Ele quis precisar da gente. Ele, na sua infinita misericórdia, quis precisar da gente e nos chama a esse serviço. E ouvir a voz de Deus é ficar atento aos sinais, é ficar atento às necessidades do outro, né? Então isso tudo corresponde a ouvir a voz de Deus. E para a gente ouvir a voz do Senhor, por exemplo, hoje em dia a gente tem dificuldade de ouvir até aqueles que estão dentro da nossa casa. Imagina ouvir Deus, né? Hoje em dia, agora principalmente em tempo de quarentena, que a gente fica dentro de casa, a gente fica doidinho dentro de casa. Por quê? Por causa do silêncio. Não tem ninguém para conversar, aí a gente fica maluco. E olha só como é bem contraditório. Deus nos fala no silêncio. Deus nos fala no silêncio. Então, para a gente conhecer a voz de Deus, a gente tem que ser íntimo dela. Aposto que quando a sua mãe te liga, ela não precisa de falar quem que é no telefone, né? Ou seu filho, ou sua esposa. Por que você reconhece a voz dela? Por causa de intimidade.
Então, através da nossa intimidade com Deus, que nós vamos reconhecer a voz de Deus, né? Igual tem um texto que fala que o pastor tem que ter o cheiro da ovelha. E nós também tem que ter o cheiro do pastor. Então, a gente tem que ser íntimo do pastor. Exalar o perfume de Cristo. Isso, exalar o perfume de Cristo. Então, a gente ouve a voz de Deus, mas é com intimidade, né? Não é... A gente não precisa esperar coisa extraordinária, né? Mas à medida que a gente tem intimidade, nós passamos a reconhecer essa voz. Posso falar uma coisa sobre essa Sim, pergunta? claro. Sobre a pergunta, um pouco desse ouvir o chamar de Deus e também sobre a primeira parte da frase da música que o Davidson falou, né? Se ouvir a voz de Deus chamando sem cessar, né? A gente lembra daquela leitura lá de Samuel, né? Quando Deus chama Samuel e quando ele não tem intimidade, ele não conhece, ele fica chamando Levi lá, ele fica chamando ele, né? E se chamar pela terceira vez, o Levi fala com ele. Se chamar, você responde. Estou aqui, né? Então, a partir dali, Samuel começou a ter essa intimidade com Deus. E assim também com a gente. Né? A gente descobre essa vocação, a gente tem que ter uma intimidade com Deus também. Sim, e é com o tempo, né? Sim. É com o tempo, intimidade é com o tempo. A gente não consegue, assim, da noite para o dia, ser íntimo. Então, assim, como ser íntimo do Senhor? Aí é com leitura bíblica, é com oração, é com cuidado com o outro. Tudo isso, né, interfere. Sim. Passando para outro âmbito agora das vocações, a gente quer ouvir sobre o que a igreja tem a dizer sobre as vocações. O que a igreja fala sobre as vocações? Primeiramente, né, a gente já conversou sobre o que é vocação, então a igreja vem nos frisar isso, que vocação é um chamado. Então, como nós somos pessoas educadas, nós não vamos deixar Deus chamar e a gente deixar ele sozinho, falando sozinho, né? Então, nós temos que responder a esse chamado. Aí que entra o caso da igreja, né, em relação às vocações. Por exemplo, como eu ter certeza do que eu quero da minha vocação? A gente tem que fazer esse discernimento. Eu peço assim, te indico, ou conversar com um padre, né? Ou conversar com uma pessoa de preferência mais velha, né? Que sempre tem um conselho a te dar. E são questões interessantes. E assim, não é da noite para o dia que a nossa vocação vem, né? Não é assim que eu vou acordar hoje e amanhã eu vou ser um padre. Eu acordei hoje e amanhã eu vou ser um pai de família. Não é simples assim, né? É a medida, é um caminho. Isso tudo precisa de diálogo e precisa também de discernimento, né? Então, o que a igreja nos prega é esse discernimento, né? Nós temos que discernir a nossa vocação. Deus nos chama e a gente responde. Agora, nós vamos discernir sobre aquilo que Deus nos chama, né? Da mesma forma, por exemplo, se for um jovem, né, que quer assumir o serviço ministerial da igreja, o sacerdócio, aí procura o padre, procura o serviço de animação vocacional da arquidiocese, vai fazendo esse acompanhamento para ir amadurecendo esse tipo de ideia. Aí, da mesma forma, se for uma menina, né, fazer esse acompanhamento religioso, se for um namoro também, né, tem todo um processo de discernimento para ver se é a pessoa correta que a gente vai casar. Então, assim, o que a igreja nos fala sobre vocação é que nós devemos discernir para escolher bem, né? O que não faltam são pessoas e documentos da igreja para ajudar a gente sobre isso aí. Com certeza. Isso é verdade. A quarta pergunta é o seguinte: quero constituir uma família. Isso também é uma vocação? Claro que é, né? Com certeza. Além de ser uma vocação, é sacramento, é matrimônio, né? Só que hoje a gente vem num tempo que parece que casamento é descartável, né? Que a gente usa muita frase assim, se não der certo, separa, né? E
E não é assim. É uma vocação, é um chamado, é matrimônio, é compromisso, é um sinal de Deus, né? Então não é coisa simples. A gente acaba esquecendo da frase: o que Deus une, o homem não separa, e usa a frase: se não der certo, a gente separa, né? Então, isso se der certo, a gente separa, não é vocação. É fogo, né? Isso é. Para não falar fogo no quê? Tá fugindo do compromisso. Pois é. Então, isso não tem nada a ver com vocação. Vocação é compromisso, vocação é responsabilidade. Então, para a gente assumir esse tipo de vocação, é necessário muito compromisso. E eu notei uma frase aqui que eu achei muito interessante, que nós temos um Deus apaixonado. Já prestou atenção nisso? Nós temos um Deus apaixonado, um Deus que acredita no amor. E quando a gente fala que vocação quando a gente fala que se não der certo a gente separa, a gente está indo contra a vontade de Deus, né? Então, por exemplo, eu ouvi essa frase no mês de maio, aí falando assim que Deus é tão apaixonado que começou o mês de Maria com José, porque o primeiro dia do mês de maio a gente celebra São José. Então nós temos um Deus apaixonado. Tem uma música que fala que onde reina o amor, Deus aí está, né? Então sim, a vocação, a família, a constituir uma família é mais do que uma vocação, é belíssimo e está em falta, né? E está em falta. Hoje é difícil a gente encontrar um casal, um jovem assim, e fala: o que você quer? Eu vou casar, o meu sonho é casar. Ah, mas é difícil, viu? O povo não quer isso não, né? Também é difícil, velho. O povo, voltando lá naquele assunto inicial, o povo só anda em volta de si, ele só quer os prazeres próprios, né? Acaba não pensando no outro, acha que o outro é descartável, né? Se eu uso uma pessoa hoje, eu posso descartar ela amanhã. Isso não tem nada a ver, nós estamos indo na contramão da vocação. E não é isso que Deus nos propõe, né? Vou falar um pouquinho que eu tenho um pouquinho de... Você como casado, né? Você pode falar mais. Eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre essa causa. A gente falou isso também no início, aí o Davidson falou, né? No sentido de ser feliz, né? Quando a gente vai casar, então a gente tem que pensar em ser feliz. Mas não pensar em a gente ser feliz, a gente tem que fazer feliz o outro, né? É o caso da vocação aí, que o Davidson falou no início também na live, né? Que vocação tem a ver com doação, né? Então, você vai casar com uma pessoa, você tem que se doar por ela, né? Então, é o compromisso que está assumindo com ela, então você tem que se doar por ela. Tem que procurar fazer a outra pessoa feliz. E vice-versa também, né? Então, por isso que é importante a gente ter a certeza, né, que a gente quer constituir uma família, porque é uma coisa muito séria, né? No mundo de hoje prega o que é supérfluo, o que é descartável. Se não serve para mim, né, eu separo, né? Então, a palavra de Deus também fala muito sobre o casamento, sobre o matrimônio, né? E fala nesse âmbito, né, do compromisso, né? Que a gente tem que assumir esse compromisso com certeza. Porque hoje em dia é muito fácil, né? Por exemplo, eu ficar com uma pessoa e falar: não, isso não serve para mim, amanhã eu vou lá e fico com outra, depois fico com outra. E na hora que vai ver, é aquilo que a gente tocou no início, quando eu falei sobre a escravidão. A gente acha que está sendo livre, mas isso é escravidão, né? Então, a gente... É até bom a gente conversar sobre esses assuntos, né? Que a gente acha que a gente está na nossa plena liberdade, ficando com todo mundo, pegando todo mundo, na hora que vai ver, você está sendo escravo, né? Então, ser escravo não é o que Deus quer. Deus nos fez para ser livres, né? Pergunta 5. Como posso buscar minha vocação no âmbito religioso? É igual você estava brincando, né? Que você tinha como falar no outro assunto, esse aí também. Apareceu lá. Esse aí também eu posso falar alguma coisa. Que eu já tive lá no seminário a segunda vez, né? Então, assim, eu tive no seminário em 2009. Aí eu fiz o caminho todo, fiz um ano. E depois decidi sair, graças a Deus, né? Eu vivi um ano muito bom lá. Mas também fiz uma escolha acertada,
né? Porque, por exemplo, tudo na vida tem seu propósito. Talvez se eu ordenasse padre lá naquela época lá, eu seria um padre frustrado, né? Da mesma forma, depois que eu terminei o namoro, talvez eu seria um pai de família frustrado. Então tudo é discernimento, igual a gente estava falando. E agora, para entrar nesse sentido religioso, muita gente não sabe, mas assim, para você ordenar padre são 9 anos de estudo. É muita coisa, né? Aí não é de repente, eu quero virar padre, eu vou para o seminário. Meu filho, manda você voltar uns 5 minutos você está lá. Você tem que fazer um acompanhamento 1 ano antes, que chama Encontros Vocacionais. Tem todo mês um encontro vocacional, para tanto você fazer o seu discernimento, quanto a igreja fazer o discernimento dela, né? Ver se você vai estar dentro daquelas características que a igreja procura, né? Então, aí, sendo aceito, você faz 1 ano inicial, que chama propedêutico. Propedêutico significa isso, início. Depois faz 3 anos de filosofia, mais 4 anos de teologia. Então, por exemplo, para você ser padre, você tem que ter 2 cursos superiores obrigatórios. É muita coisa, é muito estudo. E aí a gente fica perguntando, mas por que tanto tempo? Porque a igreja está precisando de padre e tal. Imagina o tanto de padre frustrado que tem e sendo um período tão longo de estudo, né? Então falta um pouco de discernimento. Isso é importante, o discernir é importante. Às vezes eu fico preocupado com muita gente que fala comigo assim, que namorou com 2 meses já casou, né? Às vezes dá certo, pode, claro, por que não, né? Mas também pode dar errado, porque não conhece o outro, né? E a mesma forma nós temos que nos conhecer para a gente dar esse passo importante que é entregar a nossa vida, né? Então, assim, o que eu indico, né, igual eu falei antes, é um discernimento, é conversa, é diálogo, é você se abrir com o outro e falar, olha, estou pensando isso e aquilo, eu quero ver o que você acha. Então, é mais ou menos isso aí, né, que a igreja nos fala, que é procurar o discernimento, né? Conversar com as pessoas. Nós já falamos sobre o chamado de Deus, sobre a igreja, o que a igreja tem a dizer. Nós já falamos sobre a vocação matrimonial, e agora nós falamos da vocação religiosa. Agora nós vamos voltar lá no primeiro ponto, né? E a pergunta 6 é a seguinte: o que posso esperar de Deus em relação à minha vocação? O que a gente pode esperar? Eu estava até pesquisando, porque foram passadas essas perguntas antes, né? Como é que eu vou responder isso? Porque, a primeiro modo, quando a gente escuta a pergunta, é o seguinte. Aí ela vem falando assim, o que esperar de Deus em relação à minha vocação. Aí você fica pensando, poxa, eu não sou Deus para pensar no que eu espero dele. Mas aí depois você olha pelo outro lado, né? O que eu posso esperar dele? Primeiro, é que ele supre todas as nossas necessidades. Todas as coisas assim, eu falo assim, espiritual, financeira também. Então a gente deve acreditar na providência de Deus. Então Deus, ele está sempre à nossa disposição. Então assim, por exemplo, um tempo de namoro. Se a pessoa está lá namorando e ela quer saber se está certo ou não, você pode esperar que Deus vai dar a resposta. Deus mostra. Então a gente pode esperar de Deus isso, a resposta. Porque Ele vai nos mostrar qual que é o caminho a seguir, né? Ele não é um Deus que chama e não te dá um mapa para você não saber onde é que você vai, né? Ele te dá um caminho. E o caminho é Ele. Então, se à medida do caminho você vê que você está desviando do caminho de Deus, você pode saber que você está errado. E isso é Deus te mostrando, né? Então, a gente pode esperar de Deus o seguinte, que Ele vai estar sempre conosco, né? Deus é sempre conosco, Deus é amor. Deus nos chama, mas Ele caminha ao nosso lado, né? Ele está, igual quando a gente responde na missa, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, Ele está sempre conosco, né? Só falando um pouquinho dessa pergunta aí, eu gosto. É lógico. O catequista gosta de falar, de fato. Acho que eu e o Davis aqui, outras pessoas da igreja, né?
a gente vê assim, o que a gente pode esperar de Deus. A gente pode esperar de Deus aquilo que acontece na vida da gente, né? Como que Ele tem cuidado da gente, como Ele tem capacitado a gente, sei lá, passar um ponto para os jovens, para as crianças, para os idosos, como a nossa paróquia tem, né? E então, esse esperar de Deus é que vai estar sempre do nosso lado, né? Então, é aquela mensagem das pegadas na areia, né? E esse é o esperar de Deus. Quando a gente está mais precisando dele, Ele nos carrega nos braços. Pois é. Né? E a hora que a gente acha que ele não está com a gente. Tá com a gente. O esperar de Deus é aquilo que depois a gente vai até falar um pouquinho mais para frente. É aquilo que Deus ele não vai escolher os capacitados, né? Mas Ele vai estar sempre capacitando aquilo que Ele escolhe. Então a gente pode esperar de Deus isso. O Gabriel falou muito disso ontem, né? Que a gente não deve escolher qual pastoral que vai entrar e tal, que o Senhor mesmo capacita a gente. O Gabriel deu uma bela introdução para o assunto ontem, né? A 7ª pergunta, nós vamos falar de uma vocação que a gente ainda não falou aqui, que tem muito a ver com aquilo que o Gabriel falou ontem, né? O que seria a vocação leiga e como ela é importante na igreja? Olha, a importância é máxima, né? Para a gente começar a responder, olha, todos nós temos um dom. Todos nós temos um dom. Seja para cantar, é o seu? Não, né? Eu gosto, mas acho que não é. Não. Seja para tocar um instrumento. Esse eu estou querendo aprender. Ah, não, então tá bom, isso é importante. Então, seja ele para ler, seja ele para escrever, né? Para redigir bons textos, que tudo é necessário. Ou também seja para cozinhar, seja para limpar. Tem gente que chega num lugar e fala, nossa, mas que lugar que tá cheiroso, né? Aí você fala, ó, foi fulano que fez, né? Igual, por exemplo, se eu for limpar um negócio lá em casa e a minha mãe for limpar, você pode ver que vai ter diferença. Logicamente. Então todos nós temos um dom, não importa qual, mas todos nós temos. E todos nós temos que colocar esse dom a serviço, né? E todos são importantes. Todos são importantes. Então vamos pensar, por exemplo, na Santa Missa. O que precisa para a Santa Missa acontecer? Precisa de alguém para abrir a igreja, né? Primeiro. Precisa de alguém para limpar a igreja antes e organizar aquele espaço, ou seja, com flores, organizar os bancos, né? Precisa da equipe de canto, precisa dos leitores, né? Precisa de alguém para acolher os fiéis lá fora, né? Precisa de alguém escrever os textos. A gente, quando fala de redigir texto, a gente não imagina, mas tem gente que escreve a animação, tem gente que escreve as preces, né? Tudo precisa de ser escrito. E isso não é coisa fácil. Se for para eu colocar alguém para escrever, né? É difícil. Eu já preparei a animação, meu filho de Deus, né? Você sabe também. É difícil a gente redigir um bom texto. E tem pessoas que têm essa facilidade, né? Então, assim, imagina se a gente fosse depender do padre para fazer isso tudo. O padre tá lá, a missa é domingo 8h30 da manhã. Aí ele vem aqui no São Sebastião no sábado, limpa a igreja, coloca as flores lá, depois ele vem aqui 7 horas para abrir a igreja, porque chegam os velhinhos cedo, né? O pessoal gosta de acordar cedo. Chega cedo aí, ele mesmo vai redigir. Ah, meu filho, você acha que ele tem missa? Não tem como não. Ele está entrando lá na procissão de entrada e cantando. Alegres vamos à casa do Pai, cantando a música de entrada. Não tem como. Ele precisa da gente, precisa dos leigos. E essa vocação dos leigos, ela é muito importante na nossa igreja, né? Então, às vezes, igual o Gabriel estava comentando ontem, que a gente fica sem saber, né? Onde é que a gente vai servir? Não, meu filho, vai de peito aberto. Deus, igual a gente estava falando, Deus ele vai te capacitar, né? Deus nos capacita. Você acha que é fácil, por exemplo, a gente ficar pensando em falar para um celular assim? Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Esses dias eu tive que gravar um vídeo lá para a minha paróquia de origem, para a minha paróquia que eu estou fazendo pastoral, um vídeo para os coroinhas. Menino, mas eu tive que gravar umas 4 vezes. Quem disse que eu consigo? Não dá. E me coloca para falar diante de público, é mais fácil, né? Então, assim, mas Deus vai nos capacitando. Você acha que eu não teria, assim, antigamente, coragem de fazer uma live,
né? Mas assim, uma reunião via internet, hoje você vê, o mundo é dinâmico, a igreja é dinâmica. Você acha que, por exemplo, antigamente, aquelas pessoas que se sentem que era bom na internet, bom de computação, fala qual que é meu lugar na igreja, o que eu vou fazer na igreja? Olha hoje, o tanto que a gente está precisando dos meios de comunicação, né? O Gabriel falou ontem de quem sabe fazer contas de matemática, né? Sim. Isso, pois é, isso existe gente que sabe, viu? Pois é, não é meu forte não, mas existe gente que gosta de matemática. Então, assim, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Teve uma vez também, agora falando também sobre os leigos, que eu estava escutando Dom Tacílio falar que teve uma paróquia que ele passou, até interessante a história, que estava dando muita briga por quem estava no grupo da música. Aí quando ele foi saber, porque só tinha um microfone, tinha 10 pessoas no grupo. Aí estava brigando, porque fulano que quer cantar todo domingo, por que não passa o microfone para mim e tal, que é a confusão danada. Aí ele foi, parou, escutou todo mundo, na hora que todo mundo perguntou, parou, silenciou, né? Aí Dom Tacílio perguntou assim para ele: alguém aqui briga por causa da vassoura na hora de limpar a igreja? Ou seja, a gente às vezes também, né, quer assumir algum papel na igreja, mas para a gente aparecer. Então não adianta. Não adianta. Sabe qual que é o melhor papel seu na igreja? É aquele que ninguém vai perceber que você está lá. Sabe qual que é o melhor árbitro de futebol? Nós dois gostamos de futebol. Eu não gosto muito do seu time, eu sei também mais ou menos o meu, mas não vem ao caso. Aquele melhor árbitro de futebol é aquele que termina o jogo e ninguém sabe o nome dele. Por quê? Porque ele não apareceu, né? Então quem foi os autores ali do espetáculo foi os jogadores. Da mesma forma nós, né? Nós temos que ser assim na igreja. Eu acho que o nosso papel é esse. O papel do leigo é esse, sabe? Quando a gente faz e assim não quer aparecer, sai bem, né? A gente faz com amor, faz com carinho, né? Não querendo aparecer. Então é desse tipo de gente que a gente precisa na igreja, né? E tem lugar para todo mundo. Com certeza. Né? Tem lugar para todo mundo. Quer completar alguma coisa aí enquanto eu molho a palavra aqui? Só para terminar sobre as perguntas, que a gente já vai abrir os comentários aí agora. Que agora a gente já sabe como que abre os comentários aí. O importante, como o Davidson falando, a vocação leiga é isso, é ajudar, né, na igreja de alguma forma, né? Uhum. E a gente tem que passar desapercebido para as outras pessoas e a gente tem que fazer para Deus. Quem tem que aparecer na igreja é o Cristo, não é a gente, né? Então a gente... outra coisa importante a gente falar. Quem que é leigo? Você sabe falar? Por exemplo, você sabe, né? Porque você estuda um pouco sobre isso. Mas às vezes a gente fala sobre leigo. Quem que é o leigo na igreja? É bom a gente lembrar, né? Tem a diferença de leigo, porque ou são os leigos ou são os consagrados, né? Os religiosos. Então, o leigo é todo aquele cristão católico batizado que não é padre ou freira, né? Que não tem ou assumiu a ordem sacerdotal, né? Ou faz parte de uma congregação religiosa, igual as irmãs. Então, assim, todos nós cristãos batizados somos leigos, né? Agora nós vamos abrir os comentários aqui. Vamos ver, né? Que vem as perguntas aí. Vamos pegar leve. Devagar. Vamos ativar aí, ó. Estamos abertos às perguntas aí, sugestões, pois é, elogios, reclamações. Exatamente, né? Se alguém acha que a gente falou alguma coisa errada... pode corrigir a gente também. Ah, meu pai amado. Então vamos lá, gente. Vai ter alguma dúvida, alguma coisa sobre vocação? Pode perguntar sem vergonha. Vamos ver. O pessoal tá colocando só carinha de coraçãozinho, né? Rapaz, será que o negócio tá bom mesmo? Ah, o Guto já apareceu ali pegar leve, porque ontem ele fez 3 perguntas, moço. 3 só? Foi mais, mas não? A que eu contei foi 3, né? Rapaz, tem a Giza tá perguntando ali, o que te levou o desejo de ser padre? Nossa, rapaz.
o assunto é grande. Por exemplo, uma vez eu fui fazer um encontro vocacional, um padre me perguntou assim, Davidson, por que você quer ser padre? Aí eu fui pensar e elaborei aquela resposta mais bonita, né? Falei, não, que eu quero celebrar uma missa, que eu quero fazer uma pregação, né? Aquela coisa mais bonita e tal. Aí ele falou assim, escutou. Aí depois virou para mim, olha, tudo que você falou, tudo bem, corresponde, mas o real sentido do sacerdócio você não falou. Aí eu fiquei, né, até com medo. Ele falou assim, ó, você não falou que você quer ser padre por amor a Jesus. Sinceramente, eu voltei lá depois desse encontro vocacional, 4 anos depois, por causa dessa resposta. Porque eu vi que não era a minha hora. Então, assim, pouca gente sabe disso. E o padre que fez isso comigo ele era seminarista ainda. Hoje é o padre Wagner Calegari. Ele está lá na Serra da Piedade. Ele era seminarista aqui na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, no centro de Betim. Aí eu fui lá conversar com ele, ele me falou isso. Então, assim, o que me leva a voltar para o seminário é o amor. Amor. Porque se não fosse por amor, eu não fazia isso, não. Né? Porque tudo isso que a gente falou de vocação, de serviço e tal, hora nenhuma a gente comentou que é fácil, né? Hora nenhuma a gente comentou que é fácil. A gente tá falando que não é fácil. Não é fácil, né? Então, assim, se não for o amor, né, o amor a Deus, o amor aos irmãos e principalmente o amor à igreja, né? Amor à Santa Igreja, eu não estaria lá. Então, a minha resposta, o que me levou a voltar para o seminário, a ser padre, é por amor a Jesus. Tem mais aí? A Lohane. O que a Lohane está perguntando? Uma pergunta, na vocação sacerdotal, nesse caminho, 9 anos, pode se relacionar com alguém? É uma boa pergunta. A gente encara o seminário como um período de namoro. Por exemplo, quando você está namorando com alguém, você vai ficar com outra pessoa? Né? Acho um ponto interessante. Porque, por exemplo, o seminário é esse período de namoro, é a experiência. É experiência. Não significa que eu entrei lá que eu vou ser padre. Né? Então não significa que eu comecei a namorar uma pessoa que eu vou casar com ela. Mas significa que você tem que ter a responsabilidade. Então, assim, não seria bom, né? Não seria bom, mesmo sendo um tempo de experiência, né? Porque, por exemplo, se você está namorando com uma pessoa, não significa que você casou com ela, mas também não convém, né? Sim. Então, tudo eu posso, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, é isso aí. Gabriel Fernandes. O Guto começou. Falando na vocação, diga lá a diferença entre vocação e profissão. Essa é boa pergunta. Primeiro, porque quando a gente conversa sobre profissão, a gente fala de grana, né? Então, assim, é muito fácil eu estar numa empresa e estar fazendo um tipo de trabalho, um tipo de coisa, aí me liga outra empresa e fala, David, tô com uma vaga aqui, de outro ramo, de outra coisa, mas você vai ganhar melhor. O que você acha? Você vai cascar fora, né? Então, assim, vocação é de coração, é doação. Então, vocação é doar a sua vida, né? Não é ter aptidão para fazer alguma coisa, né? Igual a gente comentou. Vocação é doação, então não tem nada a ver com dinheiro, né? O retorno pessoal. A gente não pensa nisso, né? A pergunta do Josué. O chamado vem com a vocação ou a vocação vem com o chamado? O Josué filosófica essa pergunta. Josué tá demais. A vocação é o próprio chamado, né? Então, é o próprio sentido da palavra. O que é vocação? Vocação é chamado, né? Então, assim, você tem que responder esse chamado, seja ele qual for. Qual for a sua resposta. Igual eu falei no início. O chamado, Deus nos chama, né? Então, alguém nos chama. Então, nós devemos responder esse chamado. Né? Igual eu brinquei aqui com o Pierre. Se eu estiver lá no portão da casa dele, né? Aqui da casa dele, e gritar, ô Pierre, o que eu quero? Eu quero ser escutado. Né? Eu quero que ele responda esse chamado. Então, da mesma forma, Deus quer que você responda esse chamado.
frase do Padre Paulo aí. Não pergunta, é uma frase dele. Aí, ó, Padre Paulo está assistindo a nossa live, ó, um abraço para o senhor, padre. As religiosas freiras e os religiosos frades também são leigos. E o que diferencia os leigos do clero é a ordenação. Isso aí, ó. O padre tá nos ajudando aí, né, a nossa live. Parece que o Guto tinha perguntado alguma coisa aqui, só comentou. Realmente concordo demais com a frase aí. Catequista, pois é, porque o Guto também é catequista. Lá da Nossa Senhora da Conceição, ele tá falando que catequista fala mesmo, né? Isso a gente gosta mesmo de falar. Mas um abraço para o Paulo que está acompanhando. Frei Igor também, ó. Já dizia Santa Teresinha, minha vocação é o amor. Realmente, o Frei. O que nos leva a aceitar esse chamado, esse desafio, né? Porque uma vocação é um desafio, né? É o amor. Se não for por amor, né? Não tem como a gente responder esse chamado, seja ele qual for. Né? E após que se você não tivesse amando a sua noiva, a sua namorada, você não tinha casado. Da mesma forma a gente, né? Tem mais alguém? Vixe Maria, o povo tá gostando, né? O Guto de novo. O Guto tá... Ô Guto, você não quer ir pro seminário não, Guto? Tá gostando, hein, do assunto de vocação. O que pode dar de exemplo de uma vocação leiga sobre a estrutura e como a igreja se organiza? Aí a gente volta todo no assunto do leigo, né? O que é uma vocação leiga? É aquele chamado que Deus faz a todos, indistintamente, né? A todos os serviços da igreja. Não significa que Deus vai chamar você, Guto, por exemplo, só para ser padre ou vai te chamar só para ser casado, né? Mas não. Deus vai te chamar para vários serviços. A igreja é dinâmica, né? A igreja de Jesus é dinâmica. Então, ele pode te chamar para tocar, ele pode te chamar para cantar, ele pode te chamar para ser catequista, igual, né? Você é um catequista. Então é isso. Mais ou menos isso aí. Karine, o que foi mais difícil até hoje no seu caminho rumo ao sacerdócio? Rapaz, eu vou te falar que tem várias coisas. Primeiro, a distância da família, né? Porque a gente fica tão focado nos estudos que, por exemplo, quando eu entrei no seminário a primeira vez, o que me voltou para trás foi essa questão, mais a questão familiar. Outra coisa, os amigos, né? Que a gente fica distante, né? Então são coisas assim que se a gente não tiver mesmo focado, a gente sai, a gente acaba não resistindo não deixa de ser uma pressão, né? Porque a gente é uma mudança de vida que meio que é radical. Tem que largar tudo, né? Não adianta eu querer ser, por exemplo, um seminarista hoje e não abrir mão daquilo que eu fazia antes de entrar para o seminário. Então não vai adiantar. Então é mais ou menos isso aí. A Bárbara aí, ó. O que fazer? O que fazer quando o ego se sobressai ao chamado? Aí é difícil, né? É difícil. Igual eu comentei no início, Bárbara, que sobre a vocação, até tinha anotado alguma coisa aqui, que hoje a gente vive num egoísmo total. A gente quer tudo em volta da gente mesmo, né? Tudo pra mim, tudo é meu. Próprio começou a falar tudo pro meu umbigo. Eu só olho aqui, ó, pro meu umbigo. Eu não olho para quem tá do meu lado, né? Então, assim, a partir do momento que eu começo a ficar só focado em mim, não vai adiantar nada. Então, isso não vai ser a resposta ao chamado, né? Não vai ser uma resposta à vocação. Então, a partir do momento que você assumir verdadeiramente esse chamado e começar a olhar mais o outro do que a você mesmo, aí sim você pode ter certeza que vai ter dado um passo importante para a vocação. Vocação, qualquer das vocações. Né? Qualquer uma. Não é você, igual a gente está falando do matrimônio, você não faz as mesmas coisas de solteiro agora. Né? Tudo a gente tem que abrir mão do nosso ego. Sim. A gente estava brincando ali antes da live começar,
dos jogos do Galo. Rapaz, mas quanto jogo do Galo passou e eu lá no seminário, né? Aí a gente fica com esse pensamento, nossa, eu podia ter ido. Não, não é. Lógico que vai ter um tempo oportuno, de férias, agora com essa pandemia eu não posso, né? Não está tendo. Mas assim, aí eu tenho que colocar na balança, o que pesa mais? Né? O que vai ser mais importante, o meu ego ou aquilo que realmente é essência, né? A essência. Tem mais alguma? Tem pergunta, tem mais pergunta aqui? Vamos ver se tem outra coisa aqui. Pra cima aqui. Rapaz, tem uma pergunta de Karina, né? A irmã da sua cunhada. Ela perguntando assim. Perguntando se eu vou dançar o forró que eu prometi ela. Olha pra você ver. Antes ela me perguntou assim, se pode dançar forró. Olha, lógico que pode, gente. Gente, quando a gente assume esse caminho, é a mesma coisa você não pode dançar forró, mas não pode, claro. Mas olha só, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. A gente tem que colocar na balança, né? Aquilo. Mas eu posso sim. Não sei, mas eu posso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Gu tá que tá lá. Admiro demais essa doação que o servo faz ao ir servindo no seminário, abdicar de si mesmo. Ô Guto, eu vou te levar pro seminário, filho, do jeito que você tá Acho aí. que já estão fazendo Não é? o corrente aí pra ele poder ir já, tá? Pois é. Aqui que volta, né? Senão sai da live aqui. Aqui mandar um abraço pro tio Carlos. Ele tá aqui, olha, o tio Carlos já escreveu ali que tá tirando print. Tio Carlos, eu tenho umas suas também, tá? Mas será que tem mais alguém com perguntas aqui? Porque também já tá quase na hora da gente terminar. Já são 20h57, faltam 3 minutos. E hoje a gente vai tentar fazer a oração final, né? Porque ontem o assunto foi tão bom também que cortou a oração final, cortou a música final. Rapaz. Aí, ó, chegou uma mensagem pra você, Pierre. Alguém fala pro Pierre que lavar louça também é vocação. Isso é necessário, né? Não precisa disso, aí, né? Eu não vou entrar nesse quesito aí não, tá? Não precisa disso, né? Ao Gustavo, meu amigo seminarista Gustavo, perguntando como é que é fazer pastoral na melhor cidade do mundo. É porque ele é de Gaeté, aí ele fica falando isso. Mas a melhor cidade do mundo é Betim. Em segundo lugar tá Caeté, viu, Gustavo? Betim City é top. Sensacional. Tem a última do culto ali pra gente fazer a oração final. Ô, gente, as outras perguntas, por exemplo, se alguém quiser mandar pra gente no privado e tal, pode nos mandar, porque não vai dar tempo, não. Vou mandar no Instagram, no direct aí do Jovem Santa Teresa. Pode mandar também. Isso, a gente responde lá. Cadê? A do Guto, sobre a vocação do matrimônio, o que você acha que hoje é o desafio para as próximas gerações? Essa é coisa que a gente até comentou. Porque hoje a gente vive um mundo descartável, né? Então, se não der certo hoje, eu separo amanhã. É igual uma latinha de refrigerante na rua, a gente pica o pé e pronto, acabou. Não é bem assim. Eu acho que hoje esse é o grande desafio. Pela presença de todos, né? Que estiveram presentes na live aí. E vamos fazer uma oração final. Uma oração simples, mas daquela que soube ouvir a sua vocação, né? Que nossa Mãe Maria, né? Ela é vocacionada por excelência e vamos rezar a Ave Maria e pedindo para que Deus nos ilumine, né? Ilumine as próximas lives que vão vir durante a semana, né? Que amanhã a gente vai falar sobre um outro assunto que vai estar nas redes sociais aí do Jovem Santa Teresa, que é sobre o tema modéstia amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,